falar sobre biomoléculas 2, enzimas, essa classe especial de proteína que tem diversas funções no nosso organismo, muito importante para o funcionamento do corpo. Bom, então, qual a importância de estudar a enzima logo no início do curso? As enzimas são fundamentais para que a gente compreenda uma série de processos fisiológicos que acontecem no nosso organismo. Elas nos permitem entender o metabolismo celular, nos permite entender como que as vias metabólicas, bioquímicas funcionam e são reguladas pelo organismo. Alguns processos fisiológicos essenciais são dependentes da enzima. As enzimas podem contribuir para o diagnóstico clínico e para a terapêutica de algumas doenças, e ainda as enzimas explicam o mecanismo de ação de alguns fármacos. Então já dá para perceber que esse grupo de biomoléculas é extremamente rico, extremamente importante para o nosso organismo e vale a pena prestar atenção nesse grupo. Então partimos agora para o seguinte ponto. O que são enzimas? Enzimas são proteínas que funcionam como catalisadores biológicos. O que vem a ser um catalisador? Um catalisador é uma substância que participa de uma reação química, fazendo com que essa reação aconteça com mais facilidade, com menor energia para que a reação aconteça, certo? Essas enzimas aceleram as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Basicamente, quase todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo têm como catalisador as enzimas, certo? E essas trabalham sobre uma eficiência extraordinária, catalisando um número enorme de reações químicas por segundo, aumentando a velocidade das reações em milhões de vezes, fazendo com que as reações aconteçam sem necessidade de grandes temperaturas, de altas pressões e coisas desse tipo, que seriam determinantes para que as reações acontecesse. Com a presença das enzimas, as reações acontecem com muito mais facilidade, exatamente porque, como podemos ver nessa imagem aqui ao lado, quando eu tenho a função de uma enzima, eu diminuo consideravelmente a energia necessária para a ativação, para que a reação aconteça. Energia essa chamada energia de ativação. E sendo baixa essa energia de ativação, a reação acontece com muito mais facilidade, certo? Outro fator importante das enzimas é que as enzimas são muito específicas, catalisam determinados tipos de reações ou são específicas para determinados tipos de substratos, tendo uma especificidade muito grande, o que garante muitas vezes uma reação muito coerente, e que possibilita determinadas conversões de substratos em produtos muito específicos. Bom, as enzimas têm uma natureza química bastante específica, Na verdade, são proteínas, ou seja, são um grupo especial de proteínas, certo? Então, de maneira geral, são proteínas globulares, certo? Que catalisam as reações químicas e se ligam a substratos específicos, ou uma molécula muito específica, ou pelo menos um grupo de moléculas que tenham determinadas características físico-químicas, certo? Então, cada enzima tem sua estrutura tridimensional específica, onde o sítio ativo da enzima é importante, tem um grupo certo de aminoácidos nesse sítio ativo que garante a especificidade da enzima. Algumas enzimas, para poder trabalhar, utilizam o que nós chamamos de cofatores, que são íons metálicos, que participam do processo na reação química e normalmente estão ligados ao sítio ativo da enzima para participarem do processo da reação, muitas vezes recebendo um elétron, doando um elétron durante o intervalo
dessa reação química, né? Existe, mais recentemente descoberto, um grupo, né, de ribozimas, que são RNAs com atividade catalítica, e esse grupo vem sendo estudado desde a sua descoberta, né? Mas é um grupo ainda pequeno e ainda demanda muito mais estudos sobre a sua capacidade catalítica. Bom, o sítio ativo da enzima, ou seja, o centro da ação enzimática. O sítio ativo é o local onde o substrato vai se ligar para que a reação química aconteça, né? Esse sítio ativo é uma região específica da proteína e que, apesar de muitas vezes a molécula da proteína ser muito grande, né, o sítio ativo é um fragmento, digamos assim, dessa molécula, né? Um local muito específico aonde a molécula do substrato vai se ligar para fazer com que a reação química aconteça. Esse sítio ativo ele tem uma geometria bastante específica que, de certa forma, se complementa, pelo menos em parte, à molécula do substrato, garantindo, então, essa especificidade do substrato né? E nós temos nesse sítio ativo, né, alguns resíduos de aminoácidos que são os responsáveis pela catálise propriamente dita. Apesar de existirem alguns outros aminoácidos que participam para conectar o substrato, para posicionar o substrato de certa forma nesse sítio ativo, nós temos os resíduos que são os aminoácidos essenciais para que a reação química aconteça. Bom, então, como que acontece a interação da enzima com seu substrato? Então, dois modelos são, digamos assim, discutidos e apresentados como possibilidades. Um modelo é o modelo de chave-fechadura, que indica ou preconiza que o substrato se encaixa como se fosse uma chave no sítio ativo da enzima, que funcionaria como se fosse o segredo da fechadura, né? Então, essa complementarização faria com que ambos interagissem e pudessem, então, ter essa correlação. Uma outra teoria, né, digamos assim, fala que existe um modelo de encaixe induzido, né, que esse tem sido mais bem defendido ultimamente, em que os aminoácidos próximos aos aminoácidos que vão promover a catálise da reação propriamente dita fariam com que um encaixe induzido, encaixando a molécula do substrato para que ela já viesse na posição adequada para que a reação acontecesse. Então ela não viria de forma aleatória. Quando ela chegasse próximo à enzima, ela já seria direcionada por forças intermoleculares que encaixariam, que direcionariam a molécula para que isso fizesse, então, esse encaixe. Agora, vamos tratar um pouco de como que é regulado a atividade da enzima, ou seja, quais fatores podem influenciar na atividade enzimática. Então, o primeiro desses fatores é o que nós chamamos de temperatura, ou seja, a temperatura ela é importante para determinar a atividade enzimática. Então, de maneira geral, se elevarmos um pouco a temperatura, nós atingimos um ponto ótimo de atividade, de modo que nós teríamos uma curva, né, em formato de sino, medindo a atividade contra a temperatura, de modo que em temperaturas mais baixas a atividade seria muito baixa, ou zero, e à medida que eu ia elevando a temperatura, a atividade ia melhorando. Mas a partir de um determinado ponto, essa temperatura começaria a ficar extrema
e isso levaria à desnaturação da proteína e, consequentemente, à perda da atividade dessa enzima. Então, até um certo limite, a elevação da temperatura melhora a atividade, mas acima de um determinado limite, ela começa a perder a atividade por falta de estabilidade da proteína em função da temperatura, né? Quando nós falamos de proteína, nós discutimos que um dos fatores que levavam à estabilidade da molécula da proteína era exatamente a temperatura, né? Então, até um certo limite em que a estrutura tridimensional da enzima não se corrompa, não se degrade, a eficiência da atividade aumenta. Mas a partir do momento que começa a desnaturar as proteínas, aí eu começo a perder essa atividade. Um outro fator importante a ser avaliado é o pH do meio. Por quê? Porque, como nós vimos, né, quando falamos de proteínas, né, a estrutura tridimensional de uma proteína é em parte estabilizada pelas interações intramoleculares que os aminoácidos fazem entre si, principalmente os grupos R dos aminoácidos, com pontes de hidrogênio, força de Van der Waals e coisas desse tipo, né? Com a presença maior ou menor de prótons H+ no meio, fazendo com que o pH seja mais ácido ou mais alcalino, essa interação intermolecular, né, dentro da própria molécula, intramolecular, dentro da própria molécula, né, acaba começando a deixar de ser feita para se fazer com os prótons do meio, e isso desestabiliza a estrutura tridimensional da proteína, particularmente das enzimas. Então, toda enzima tem um pH ideal, onde ela está mais estável, onde o seu sítio de ligação está mais bem, com maior afinidade pelo substrato, mas quando sai desse pH, ela começa a perder atividade, né? Algumas enzimas têm um pH ótimo por volta do pH fisiológico, que a maioria das enzimas trabalham muito bem no pH fisiológico, é o pH 7.4, mas algumas enzimas, como por exemplo a pepsina, que é uma enzima presente no estômago, né, faz parte do suco gástrico, ela trabalha muito bem em pH 2, né? Enquanto que outras enzimas digestivas que nós temos nos lisossomos, por exemplo, trabalham bem em pHs ácidos, como pH 4, 5, por aí, né? Então, não há um padrão de qual é o pH ideal para as enzimas. A maior parte das enzimas trabalham muito bem no pH fisiológico. Pode até melhorar um pouquinho se eu aumentar ou baixar um pouco o pH, a sua atividade, né? Mas elas trabalham bem no pH fisiológico. Aquelas que trabalham melhor em pHs mais extremos, normalmente elas estão em compartimentos em que isso seja permitido, possibilitado, para que essa condição de pH mais extremo seja favorecida. Uma outra coisa que favorece a atividade de uma enzima é a concentração de substrato. De maneira geral, quanto mais substrato eu tenho, maior a velocidade de catálise, né? Até que eu sature a enzima com excesso de substrato, né? Mas, de maneira geral, quanto mais substrato eu tenho, maior a velocidade da cinética da reação, ou seja, a catálise vai ser mais rápida. Até que chega um momento que satura, e aí não adianta aumentar mais o substrato, que eu atinjo tipo um platô, em que a velocidade não aumenta mais, porque todos os sítios ativos de todas as moléculas da enzima presentes naquela região estariam ocupados já catalisando a reação química. Então, o aumento do substrato, da concentração do substrato, não vai levar a mais aumento na velocidade. Mas durante um período isso funciona muito bem. Quanto mais substrato eu tenho, maior a velocidade
da reação, até que eu atinja esse platô. Bom, como nós falamos, né, a temperatura e o pH com relação à nossa homeostase. O nosso corpo, nós somos organismos homeotérmicos, então nossa temperatura é 37 graus, então é o nosso ponto ótimo para a maioria das enzimas. No entanto, para algumas enzimas, a temperatura subir, por exemplo, para 37,5, 38 graus, eu tenho uma melhora na atividade enzimática. Só que se eu passo disso, eu começo a perder atividade, eu começo a perder eficiência catalítica, comprometendo assim a função da enzima. Então, uma febre muito alta, uma pessoa com febre de 40 graus, ela pode ter, né, uma perca significativa da eficiência das enzimas e que pode levar até a morte celular, até a morte do próprio indivíduo, do próprio corpo do indivíduo, em função da falha das enzimas nesse organismo, parando com as vias metabólicas, né, tão importantes para o nosso corpo. A mesma coisa acontece com o pH. Nosso pH fisiológico ele é entre 7,35 e 7,45. Quando saímos dessa faixa de pH, o nosso corpo tende a não funcionar bem, porque primeiro que vai sentir são as enzimas. A eficiência catalítica vai ser a primeira a ser prejudicada quando saímos desse pH fisiológico, certo? Quando a enzima tem um pH ótimo fora do pH fisiológico, ela normalmente fica num compartimento. Por exemplo, a enzima do estômago, que tem pH ótimo, pH 2, e a do intestino, que tem pH ótimo, pH 8. Né? Então, elas estão em compartimentos que isolam esses pHs e não afetam a ação de outras enzimas que não vão estar nesse meio. As que estão no líquido intersticial, que estão dentro das células e etc., essas vão estar dentro do pH fisiológico. Bom, então olha só. Uma outra coisa importante a ser discutida é que a atividade de uma enzima ela pode sofrer um processo de inibição, ou seja, ela pode passar por um mecanismo que reduza ou que bloqueia a atividade enzimática, né? E aí eu posso ter uma substância que se ligue à enzima e impeça essa enzima de trabalhar. Isso seria então um processo de inibição. Esse processo de inibição ele pode ser reversível quando o inibidor se liga temporariamente à enzima, evitando assim que ela trabalhe enquanto ela estiver ligada com ele, ou aquela inibição que nós chamamos irreversível, quando acontece a formação de uma ligação covalente entre a enzima e o inibidor, e a enzima, então, aquela molécula de enzima é inativada definitivamente, só sendo substituída por outra molécula para que ela volte a funcionar. Então, quando avaliamos, né, a inibição de uma enzima, nós podemos dizer que a inibição pode ser competitiva. O que significa a inibição competitiva? Como é que ela funciona? Então, nesse caso, o inibidor compete com o substrato pelo mesmo sítio ativo da enzima. Ou seja, o substrato ele tem, pelo menos em parte da sua estrutura, uma similaridade com o substrato e o inibidor. Então, existem similaridades na parte da molécula, fazendo com que o inibidor possa se ligar ao sítio ativo da enzima, ocupando temporariamente esse sítio ativo da enzima, através de uma ligação reversível, certo? Nesse caso, se eu aumentar a quantidade de moléculas do substrato, eu consigo reverter a inibição. Por outro lado, se eu aumentar a quantidade de moléculas do inibidor, eu aumento essa capacidade inibitória, né? Então, essa inibição, esse tipo de inibição competitiva, ela é dependente da concentração do substrato e do inibidor.
aquele que tiver maior número de moléculas vai dominar, digamos assim, né, o sítio ativo da enzima, e fazendo com que seja mais inibido ou seja mais atuante essa enzima. Um outro tipo de inibição é o que nós chamamos de inibição não competitiva. Nesse caso, o sítio ativo da enzima não é ocupado pelo inibidor, então ele continua livre, disponível para se ligar ao substrato. No entanto, nesses casos, essas moléculas de enzimas possuem um segundo sítio, um sítio chamado sítio alostérico, que o inibidor se liga fora do sítio ativo da enzima e regula a atividade dessa enzima. Esse tipo de inibição é muito comum, por exemplo, em algumas vias metabólicas, em que eu preciso regular quando que essa via tem que atuar. Por exemplo, para que produzir energia se eu já tenho muita energia acumulada na célula? Então eu tenho que inibir uma via de produção de energia quando eu já tenho muita energia acumulada na célula. Então, para isso eu usaria uma enzima alostérica, uma enzima de regulação, que teria então um sítio alostérico, não um sítio ativo, que vai regular a atividade dessa enzima. Normalmente, quando a ligação do inibidor ao sítio alostérico, acontece uma mudança conformacional, reduzindo a atividade da enzima. Nesses casos, o aumento do substrato não reverte a inibição, certo? E isso é muito importante para a regulação de várias vias metabólicas do nosso corpo e também para a regulação ou para funcionar como um mecanismo de ação de alguns fármacos. Bom, agora vamos discutir algumas aplicações das enzimas, né? Vamos relacionar, por exemplo, a enzima com a fisiologia e o controle do nosso metabolismo. Por exemplo, existe uma via metabólica chamada glicólise, onde eu promovo a quebra da glicose para a produção de energia. É uma via anaeróbica composta de 10 reações químicas e cada uma dessas reações químicas é catalisada por uma enzima diferente, onde o substrato de uma reação é o produto da outra, e assim sucessivamente, né? Certo? E assim elas vão se encadeando como se fosse uma sequência de reações químicas. A mesma coisa acontece com uma outra via importante no nosso corpo, que é o ciclo de Krebs, que tem um papel importante na remoção de elétrons, de moléculas, né, para gerar ATP posteriormente, né? As enzimas também, por exemplo, participam do processo de síntese do DNA. Então, para que haja a síntese do DNA, para a duplicação da célula, eu preciso da atividade de algumas enzimas, né? E também, na síntese de proteínas, eu uso também, né, enzimas nesse processo. Então, de certa forma, todas as vias metabólicas que acontecem dentro do nosso corpo, elas são, na verdade, né, coordenadas por enzimas que vão realizar a catálise das reações de forma em que uma pega o substrato A, transforma no B, a outra pega o substrato B, transforma em C, a outra pega o C, transforma em D, e assim sucessivamente até eu ter o produto final dessa via. Uma outra aplicação importante do estudo das enzimas são as enzimas sendo aplicadas no diagnóstico laboratorial. Muitas enzimas participam da reação química que vai quantificar determinado componente dentro do nosso plasma, por exemplo, né? Então, quando eu vou dosar glicose no sangue, eu uso uma enzima para medir quanto de glicose tem no sangue de um paciente. Mas ainda, além disso, eu ainda posso dosar algumas enzimas que existem no nosso corpo
para ver se os seus níveis estão dentro da normalidade, pois se tiverem alterados, isso pode significar alguma alteração no corpo. Então, aqui nós temos alguns exemplos. A CPK, que pode aumentar no infarto do miocárdio, a TGO e a TGP, são dois tipos de transaminases que normalmente estão alteradas quando você tem lesão hepática, a amilase pancreática, que se altera quando o pâncreas está com pancreatite, né? A fosfatase alcalina, que pode estar aumentada em algumas outras patologias, como, por exemplo, algumas doenças ósseas, né? Além disso, algumas enzimas são alvos de medicamentos, ou seja, o medicamento age como um ativador ou um inibidor da ação de uma enzima, certo? Então, por exemplo, uma classe muito conhecida é os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que é muito usado no tratamento da hipertensão. O principal representante dessa classe é o captopril, né? Certo? Nós temos ainda os inibidores das ciclooxigenases, que trabalham no processo de inflamação. Então, os anti-inflamatórios são inibidores das ciclooxigenases, né? Pelo menos, em parte, uma classe deles trabalham dessa forma, certo? Nós temos antibióticos que inibem a síntese, né, proteica em bactérias e acabam matando a bactéria, evitando que a bactéria aumente em número, né? E assim sucessivamente. As enzimas ainda, né, têm muita aplicação na parte de biotecnologia. Por exemplo, na indústria de alimentos, né, na cervejaria, por exemplo, a gente usa enzimas para provocar a fermentação, né, que leva à produção do etanol. Então, na produção do queijo, certo? Nos pães, aquele fermento biológico que colocamos nos pães para eles crescerem são enzimas, né? Ainda temos, né, a enzima dentro das técnicas de duplicação de DNA, né, certo? Que levaram à possibilidade da gente, com uma amostra muito pequena de DNA, você conseguir fazer digamos assim, um aumento da amostra para poder identificar se aquele DNA é de uma pessoa ou não, né? Então, isso nas análises forenses, isso foi muito bom para poder usar também para o teste de paternidade, para o reconhecimento de uma pessoa que estava desaparecida e foi encontrado só os restos mortais, né? Então, tem várias possibilidades. E hoje, na indústria química, né, se usa muito enzimas, por exemplo, para detergentes, para a produção de sabões, etc., né? Esses sabões especiais que retiram manchas de determinados componentes, normalmente eles têm enzimas que ajudam a eliminar essas manchas dos tecidos. Bom, agora nós vamos tratar um pouquinho da cinética enzimática, ou seja, cada enzima tem uma cinética de reação, uma maneira que ela segue uma curva, foi determinada por Michaelis-Menten, né, aonde eu tenho, a partir de uma concentração mínima da enzima, né, eu vou aumentando a velocidade da reação até atingir a velocidade máxima daquela enzima. E para cada enzima, essa V máxima é diferente. Quando que eu atinjo a V máxima? Quando todos os sítios ativos daquela concentração, aquela quantidade de enzimas já estarão ocupados para realizar a catálise, né? Então, eu tenho uma curva que é linear até um determinado ponto e depois ela atinge um platô. E o início desse platô seria exatamente, né, a constante de Michaelis, que mediria a afinidade da enzima por um substrato, certo? A mesma enzima ela pode ter afinidades diferentes para mais de um substrato. Como nós falamos, né, a enzima ela pode ter um substrato específico, mas ela pode ter substratos ou um grupo de moléculas que atuam como substrato, que são moléculas muito parecidas. Bom, como falamos antes, né, algumas enzimas têm o que nós chamamos de cofatores. Esses cofatores são o quê? Íons metálicos que são essenciais para a atividade daquela enzima específica. Então, pode ser o zinco,
o magnésio, o manganês, o ferro, o cobre, selênio e assim sucessivamente. Então, normalmente, esses íons são considerados micronutrientes porque eles são essenciais para a atividade dessas enzimas. E eles participam diretamente do processo de catálise lá dentro do sítio ativo da enzima, né? Outras enzimas, além de cofatores, mesmo não tendo cofatores, elas podem ter o que nós chamamos de coenzimas, certo? Normalmente, essas coenzimas são moléculas orgânicas derivadas das vitaminas e que participam da catálise da reação como receptores ou doadores de prótons ou de elétrons numa reação química, ou elas são receptores de uma parte da molécula da enzima durante um período de tempo que depois ela passa adiante para outra molécula, como se ela segurasse aquele elétron durante um período e depois ela passasse isso para frente naquela mesma reação ou em outra reação concomitante nessa enzima. De certa forma, tanto coenzimas como cofatores são importantes para que a reação aconteça. A falta dessas moléculas no corpo vão levar à queda da atividade enzimática. Bom, voltando um pouco a falar da regulação enzimática, né? Uma coisa importante é a regulação alostérica, onde nós temos substâncias que podem ser moduladores positivos de uma via metabólica, ou seja, moléculas que quando estão presentes ativam a enzima, aumentando a sua afinidade pelo substrato, e moduladores que podem ser negativos. Então, quando nós formos estudar as vias metabólicas, nós vamos ver esse tipo de molécula. Moléculas que ativam a via metabólica e moléculas que inibem a via metabólica. Normalmente, quem é modulador positivo promove na molécula um aumento pela afinidade pelo substrato. E quem é negativo reduz a afinidade pelo substrato, reduzindo a velocidade da enzima, certo? E ainda temos a possibilidade de um feedback negativo, ou seja, o produto final de uma via inibir a primeira enzima daquela via metabólica. Então, eu tenho uma via lá com 10 moléculas e o produto final, em vez dele inibir a própria enzima que o criou, ele inibe a primeira molécula da via, como quem dizendo assim, não precisa mais produzir essa via metabólica, porque tudo aqui já está acumulando, né? Teremos mais detalhes sobre isso quando formos falar das vias metabólicas especificamente. Bom, agora nós vamos tratar um pouco como que a gente pode dar nomes ou classificar as enzimas. Então, as enzimas, elas são classificadas pelo tipo de reação que ela catalisa. Então, por exemplo, uma oxirredutase é uma enzima que catalisa reações de oxirredução. Uma transferase é uma enzima que catalisa a transferência de grupo funcional de uma molécula para outra. Uma hidrolase é uma enzima que quebra ligações químicas usando a água, fazendo a hidrólise da molécula. Uma liase é um grupo de enzimas, né, que formam ligações duplas, né, fazendo a descarboxilação, por exemplo, de uma enzima, né? E a isomerase, aquela que faz arranjos intramoleculares, de repente tirando um grupo funcional que está no carbono 3, passando para o carbono 2. Isso seria uma isomerase, né? E as ligases, aquela que unem moléculas com gasto de ATP nesse processo, certo? Apesar dessas classes grandes, eu posso ter nomenclaturas específicas, né, em função, associando a classe com o substrato em que ela faz. Por exemplo, a glicose oxidase é uma enzima, que é uma oxirredutase, que catalisa uma reação específica na molécula da glicose. Aí é uma glicose oxidase, e assim sucessivamente. Bom, agora que estamos chegando ao fim da nossa aula, alguns pontos chaves para vocês memorizarem. Primeiro, a especificidade. Cada enzima reconhece substratos específicos através do seu sítio ativo, né? A regulação.
A regulação da atividade de uma enzima pode ser por inibição competitiva, não competitiva e alostérica, que, de certa forma, vão fazer o quê? Controlar o metabolismo corporal, né? Essa regulação pode ser intrínseca do nosso corpo, para que eu regule quando que determinada via vai funcionar, mas ela pode ser medicamentosa, ou seja, eu usar um medicamento para regular isso. Mas para que isso aconteça, essa enzima já deveria ter um tipo de regulação e eu estou, né, usando reguladores parecidos, digamos assim, né? Toda enzima tem condição ótima de trabalho, de temperatura e de pH, que vão garantir a melhor atividade dessa enzima, né? E que muitas enzimas têm relevância clínica, porque elas podem estar aumentadas ou diminuídas quando eu tenho alguma doença, alguma patologia, né? Além de poder termos algumas enzimas que possam ser moduladas por fármacos, por medicamentos, fazendo assim com que eu possa melhorar a atividade ou inibir a atividade de uma enzima com um medicamento. Bom, e só para deixar uma mensagem final, sem enzimas a vida não acontece. As enzimas são os maestros moleculares que orquestram cada reação química em nosso organismo. E compreendê-las é desvendar o segredo da vida. Tá? Obrigado pela atenção e até uma outra oportunidade.